Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto online da Casa Assistencial Jesus e Maria. Eu, Marcelo Branco, presidente interino da casa, em nome de toda a diretoria, dos ministérios da regeneração, da comunicação, do auxílio e do esclarecimento, convidamos a todos para entrar em sintonia com a nossa mentora irmã Sheila. Hoje o nosso culto será muito especial. No final, teremos um link com as mensagens dos mentores, as mensagens da nossa dirigente espiritual, Irene Artiaga, da nossa querida irmã Sheila, Dr. Paulo Lespori e vários mentores vinculados à AMUSC. Então, realmente, hoje é uma data especial, nosso primeiro culto online gravado em vídeo e também com esse presente da equipe espiritual. Então, vamos elevar o pensamento a Deus para darmos início ao culto online. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Amém. Então vamos lembrar de preparar a água para a fluidificação e agora todos sintonizados vamos ver o que a equipe espiritual preparou para nosso culto no lar. Do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores, que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na Terra. E elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser irmãos, mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias, questão que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de família, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos por meio das muitas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e, muitas vezes, se desfazem moralmente já na existência atual. Foi isto que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos
está claramente expressa no relato de São Marcos, que diz terem eles a intenção de prender Jesus sob o pretexto de que estava fora de si. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabedor do que pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir aos seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual. Eis meus verdadeiros irmãos, e como sua mãe se achava entre eles, generaliza o ensinamento. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, em outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. Então, o evangelho dessa noite, do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, é um momento interessante para nós analisarmos, comentarmos que estamos nesse momento de quarentena, de isolamento social, e justamente os nossos pais, os nossos avós, eles estão mais vulneráveis. E não por acaso a espiritualidade organiza essa situação da forma mais branda possível, como já dissemos no culto anterior, mas oportunizando o convívio, o aprendizado, a paciência, porque nós sabemos, teoricamente, mas na prática, nós devemos exemplificar no próprio lar, com a nossa família material, da mesma forma com a família espiritual, que nós somos realmente todos irmãos. Nós sabemos que primeiro tivemos a primeira revelação da lei mosaica, depois Jesus nos ensina a lei do amor. Com Kardec e o Espiritismo nós aprendemos que fora da caridade não há salvação. E agora nós chegamos no ponto em que toda a humanidade terrestre está envolvida com o mesmo problema. É a hora que a espiritualidade quer que a gente aprenda que fora da fraternidade não há salvação. E ontem, aliás, domingo, foi domingo de Ramos. E eu acho interessante a gente comentar que tudo já estava previsto desde o Velho Testamento, a vinda do Cristo, a evolução do planeta, até chegarmos nos dias de hoje, no que nós estamos vivenciando. Tudo isso já estava previsto nas Escrituras. E no Domingo de Ramos não é diferente. A gente observa que Jesus envia os seus discípulos na frente, antes dele adentrar Jerusalém, ele pede para que eles busquem uma jumentinha, para que ele possa entrar em Jerusalém no Domingo de Ramos, montado como o Rei dos Reis, montado num jumento, para que a lei dos profetas se cumprisse. Isso significa que as profecias, as premonições, elas existem para serem cumpridas ou evitadas. Não vai depender do nosso comportamento, e a humanidade nesse momento está vivenciando uma prova coletiva. Então a espiritualidade está organizando para que a gente perceba que somos todos irmãos, que somos todos iguais, que o parentesco espiritual ele é muito mais forte do que o parentesco material, consanguíneo. Então vamos refletir sobre isso, e daremos seguimento ao nosso culto online, que representa o tratamento à distância. Então todos os frequentadores do plano físico e do plano espiritual já estão reunidos em corrente mental para a continuidade do tratamento. Então, nesse momento, vamos elevar o pensamento a Deus, rogando à equipe espiritual da mentora Sheila para que a Câmara de Passes, o trabalho de passe magnético, possa ser realizado pela equipe espiritual em cada lar, para cada paciente, para cada frequentador, médium, voluntário, que já terminou o tratamento, para os estudantes do nosso curso de medianeiros, que todos possam, nesse momento, receber o passe magnético em casa.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo o mal, que assim seja. Amém. Vamos agora fazer uma oração pedindo à equipe espiritual que possa também realizar a desobsessão no plano espiritual para os espíritos que já estão chegando nesse ponto de luz que é a casa assistencial Jesus e Maria. Então nós vamos fazer a oração número 66, pelas almas sofredoras que pedem preces. Então vamos mentalizar a nossa mentora irmã Sheila, com o seu perfume, com a sua alegria, com a sua beleza que surge da caridade, do exemplo da caridade, para que a equipe de médiuns possa entrar em sintonia com a equipe de médiuns do plano espiritual para a realização da desobsessão à distância. Pelas almas sofredoras que pedem preces, nós vos rogamos, Senhor, para espalhar sobre todos os que sofrem, seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados, as graças de vosso amor e de vossa misericórdia. Tende piedade de nossas fraquezas. Vós nos fizestes falíveis, mas nos destes a força para resistir ao mal e vencê-lo. Que vossa misericórdia se estenda sobre todos os que não puderam resistir às suas más inclinações e que ainda são arrastados pelo caminho do mal. Que vossos bons espíritos os envolvam. Que vossa luz brilhe aos seus olhos e que, atraídos por vosso calor que reanima, venham se curvar a vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Vós nos destes um fardo a carregar, Senhor, e o devemos depositar apenas a vossos pés. Mas nossa fraqueza é grande e, algumas vezes, a coragem nos falta no caminho. Tende piedade desses servidores indolentes que abandonaram a obra antes do tempo. Que vossa justiça os ampare e permita aos vossos bons espíritos lhes trazer o alívio, as consolações e a esperança do futuro. O caminho do perdão é fortificante para a alma. Mostrai o Senhor aos culpados que desesperam e, sustentados por essa esperança, reunirão forças na própria grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos para resgatar seu passado e se preparar para conquistar o futuro. Assim, nós agradecemos à equipe espiritual que atua no campo da desobsessão, no encaminhamento dos nossos irmãos que estão sendo auxiliados e encaminhados para o hospital dessa casa assistencial Jesus e Maria, uma instituição espírita vinculada à AMUSC. No sábado, nós tivemos a alegria de organizar, e distribuir as cestas básicas para as famílias cadastradas do bairro Jardim Manaim. E temos ouvido de várias fontes do plano espiritual, a importância de manter a caridade ativa. Nós estamos isolados, fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente não, nós temos que agir. Não vou prolongar, porque nós temos agora esse presente da equipe espiritual, são mensagens maravilhosas de todos os mentores que dirigem os trabalhos da AMUSC, mas nós vamos concluir com as vibrações e relembrando a importância
da participação no culto online, nesses momentos em que não podemos estar reunidos na sede da Casa Assistencial Jesus e Maria, mas nos lembrarmos também da importância da campanha do Quilo Entre Amigos. Vamos ativar, né, esse mecanismo de caridade, não só para nós mesmos, mas oportunizando aos familiares do plano físico e da família material e da família espiritual, os nossos amigos, né, que eles também possam participar doando. Às vezes, o que vale é a intenção, não a quantidade. Mas se cada um doar um alimento, 1 quilo de sal, um pacote de arroz, de feijão, óleo, macarrão, fubá, esses alimentos que formam a cesta básica, no final tudo se materializa, e foi isso que nós vivenciamos no sábado. Nós, pela primeira vez, com dificuldades de locomoção, de logística, mas mesmo assim todos se envolveram e nós conseguimos montar 21 cestas, que era a meta do mês, e foi tudo organizado para realizar da melhor forma, e a gente vê, né, como a equipe espiritual realmente organiza tudo para que a obra se realize. Então vamos permanecer ativos e unidos. Nós, hoje mesmo, seremos chamados, né, para palestras no plano espiritual. Isso está acontecendo todas as noites. Todos que estiverem sintonizando com a mentora Irmã Sheila estarão participando das fileiras de trabalho, como ela já nos ensinou, como os mentores e a nossa dirigente, Irene Artiaga, já nos ensinaram. Então vamos confiar, fazer oração na hora de dormir, na hora de acordar, vamos evitar as notícias repetitivamente negativas e mentalizar a cura, mentalizar a presença de Jesus nos conduzindo por esse momento de prova coletiva, mas que, como disse Maria de Nazaré para Chico Xavier, tudo passa, isso também passará. Então vamos vibrar nesse momento. Em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, vibremos pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos, pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local e companheiros de trabalho e de estudo, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e inimigos, pelo nosso lar, pelos nossos familiares e por toda a humanidade nesse momento de transição planetária e por nós mesmos, graças a Deus. Então, vamos chegando à reta final do nosso culto online da Casa Assistencial Jesus e Maria. Vamos agradecer ao nosso divino amigo Jesus, a mentora Sheila, a nossa dirigente Irene Artiaga e toda a equipe que conduz os trabalhos desta casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, acolhendo tantos irmãos no plano espiritual e preparando esses irmãos para uma vida que segue no plano espiritual. Somos seres eternos, temos que ter sempre essa lembrança e vamos então concluir para depois assistirmos ao vídeo da AMUSC, da nossa reunião dos mentores. Obrigado, Senhor Jesus, rogamos pela fluidificação da água, que cada um aqui presente possa receber o remédio que necessita, que a gente possa manter o padrão vibratório elevado no amor, na fraternidade, porque sabemos, Senhor, que isso nos torna mais fortes, o nosso sistema imunológico mais forte. E pedimos também
pela limpeza espiritual do nosso lar, que os bons espíritos possam ativar nessa luz que traz proteção, saúde, e que nós possamos permanecer unidos, ainda que à distância, nessa fraternidade que é a Casa Assistencial Jesus e Maria. Obrigado, Jesus. Boa noite a todos. Escondi